A fúria das águas desceu castigando mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul no mês de maio. Rios transbordaram, ruas se transformaram em canais, casas se tornaram frágeis ilhotas num mar repentino. A enchente, tragédia anunciada e tantas vezes ignorada pelo poder público que não toma as providências necessárias e por parte da população que polui os rios com lixos e dejetos, desnuda a fragilidade humana e por vezes expõe o que há de mais sombrio em nossos corações. Infelizmente, em meio ao caos, nem todos reagem com compaixão. O egoísmo, como uma praga, aflora em certos indivíduos. Lojas saqueadas, alimentos estocados por pura ganância, ou até mesmo para serem revendidos a preços abusivos, vizinhos que se aproveitam do infortúnio alheio para furtar bens. Essas cenas, tão chocantes quanto a própria enchente, revelam uma triste realidade. É sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Será que a solidariedade, tão pregada pelos ensinamentos de Jesus, se tornou exceção e a exploração do próximo a regra? Vamos também orar pelas vítimas dessa tragédia e por aqueles que foram afetados direta ou indiretamente pelo maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. Por isso quero encorajar você a ficar conosco até o final. E se você ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens de fé. A Bíblia nos ensina, em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Em tempos de crise, se converter do erro não é apenas repreender o mal, mas também ser a luz que guia para o bem. Precisamos nos questionar: será que estamos agindo como o bom samaritano que Jesus nos deu exemplo em Lucas capítulo 10, que socorreu um desconhecido ferido? Ou estamos passando ao largo da dor do próximo? Mas nem tudo está perdido. Graças a Deus, ainda existem aqueles que seguem os passos de Jesus, que demonstram amor ao próximo através de ações concretas. São as mãos que se estendem para resgatar famílias presas em casas inundadas, as cozinhas comunitárias improvisadas para alimentar desabrigados, os abrigos montados em igrejas e ginásios esportivos. São pessoas que se lembram de Mateus capítulo 25, versículos 35 ao 40, onde Jesus afirma categoricamente: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja que foi o próprio Senhor Jesus quem disse que se dermos ainda que um simples copo com água a alguém com sede, essa pessoa estaria dando a ele mesmo. Essas atitudes, aparentemente simples, são um verdadeiro antídoto contra o egoísmo que floresce em tempos difíceis. São um testemunho vivo do amor de Deus, que não se limita a palavras, mas se concretiza em atos de solidariedade. Elas nos provam que a compaixão, a generosidade e a fé no próximo ainda batem forte no coração de muitos. Mesmo assim, não podemos ignorar o crescimento do individualismo e da ganância. Cabe a nós, cristãos, combater esse mal com a força do exemplo. Precisamos ser agentes transformadores em nossas comunidades e cidades, promovendo a cultura da partilha e do auxílio mútuo. Podemos começar organizando arrecadações de alimentos e roupas, auxiliando na limpeza de casas afetadas pela enchente ou simplesmente oferecendo um ouvido amigo para aqueles que perderam tudo. Aliás, se você quiser ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, você encontrará um link para doação na descrição deste vídeo. A enchente pode ser um acontecimento devastador, mas também pode ser um catalisador para a mudança.
Ela nos força a enxergar o que há de mais frágil e precioso em nós, a nossa humanidade. É na adversidade que o verdadeiro caráter se revela. Cabe a nós escolher de qual lado queremos estar, entre aqueles que exploram o próximo ou entre aqueles que seguem os passos de Jesus, estendendo a mão para reconstruir vidas e esperanças. Lembre-se de que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Nossas ações devem falar mais alto que as palavras e que o amor ao próximo seja o verdadeiro legado que deixamos para trás, mesmo quando as águas baixarem. A enchente devasta, mas não pode destruir o espírito de uma comunidade unida. Grupos de oração se reúnem para fortalecer a fé dos abalados, para que a palavra de Deus seja um porto seguro em meio à tempestade. Inspirados em Neemias, que liderou a reconstrução de Jerusalém após a sua destruição, nós cristãos podemos nos unir para a reconstrução física da cidade. Equipes voluntárias formadas por pedreiros, eletricistas, carpinteiros, doadores de materiais de construção e outros profissionais são essenciais para reerguer casas e estruturas danificadas. A igreja pode se tornar um centro de coordenação desses esforços, conectando aqueles que possuem habilidades para ajudar com aqueles que necessitam delas. Além do auxílio material, o trauma psicológico causado pela enchente não deve ser negligenciado. A Bíblia nos diz em Salmos, capítulo 147, versículo 3: O Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Pastores e líderes religiosos capacitados podem oferecer aconselhamento espiritual e apoio emocional para aqueles que enfrentam medo, ansiedade e luto. Grupos de apoio formados por vítimas da enchente também podem ser uma importante ferramenta para a partilha de experiências e a superação do trauma. Por isso, não deixe de procurar apoio nas pessoas da fé, pois elas poderão dar o alimento espiritual que é tão ou mais importante do que o alimento físico. Contudo, a transformação social não acontece apenas em momentos de crise. Precisamos refletir sobre as causas das enchentes e buscar soluções a longo prazo. Muitas vezes, esses desastres são consequência do descaso com o meio ambiente. Como cristãos, somos chamados a cuidar da criação. Isso significa cuidar dos rios, das matas ciliares e dos mananciais de água e não sujar os córregos e jogar lixo em locais impróprios. Podemos nos engajar em projetos de arborização urbana, limpeza de rios e fiscalização contra a construção em áreas de risco. Por fim, não podemos esquecer do poder da oração. Em tempos de dificuldade, clamar a Deus por força, sabedoria e auxílio é fundamental. A oração traz resultado, a oração traz conforto, a oração traz esperança. Devemos nos lembrar sempre do que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A enchente pode ter revelado o pior e o melhor do ser humano, mas como cristãos, temos a oportunidade de transformar essa tragédia em uma semente de mudança. Através da solidariedade, do trabalho voluntário, da fé e da educação de nossos irmãos, podemos construir não apenas as casas e as ruas da cidade, mas também o próprio tecido social, tornando nossa comunidade mais justa e preparada para enfrentar os desafios do futuro. Vamos agora orar por todas as pessoas afetadas por esse desastre no Rio Grande do Sul. Se você, aonde quer que você esteja, foi afetado, direto ou indiretamente, ou conhece alguém que foi, ou mesmo se você não foi afetado, mas sofre por dentro por não poder fazer nada neste momento, mesmo querendo, vou orar por você. Vamos orar também pelos maus, aqueles que nem mesmo temos vontade de orar por eles, mas como Jesus nos ensinou, vamos orar pelos nossos inimigos, para que eles possam se converter de seus maus caminhos e se tornarem um testemunho vivo da mudança que Deus provoca em uma pessoa. Então, se neste momento você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se você está impossibilitado de fechar os olhos, ore conosco em espírito.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença neste momento para orar pelo estado do Rio Grande do Sul e por todas as pessoas afetadas pelas enchentes que assolaram essas cidades do início de maio. Pai, pedimos que o Senhor dê forças para as pessoas que perderam tudo, perderam casa, carro, seus empregos e negócios próprios, pessoas que perderam tudo, que levaram anos e até mesmo décadas para construir. Que a esperança seja plantada no coração de cada uma dessas pessoas e que o milagre da restauração e da reconstrução seja efetivado na vida delas, não importa o quão grande foi a perda. O Senhor disse que a glória da última casa seria maior do que a primeira, que essas pessoas possam reconstruir com a Tua ajuda a vida delas. Consola aqueles que perderam familiares e amigos, algo que jamais poderá ser recuperado, mas assim como o Senhor consola o quebrantado, que a Tua força e o Teu poder venha consolar essa pessoa. Oramos pelas forças de resgate, pelos voluntários, pelos bombeiros, pelos pilotos de helicóptero, de barcos e de jet skis, e por cada pessoa que trabalhou nos esforços para salvar até mesmo quem já havia desistido de tudo e pensou que não sobreviveria a essa tragédia. Que o Senhor dê a essas pessoas as Tuas bênçãos, multiplicadas pelos esforços que fizeram. Oramos também para que o Senhor levante mais pessoas como elas em nosso meio, para que em momentos de desastre e necessidade, almas do bem e usadas pelo Senhor possam auxiliar na ajuda da reconstrução de tudo que foi perdido. Pai, oramos também por aquelas pessoas que se aproveitaram dessa situação para fazer o mal, para saquear, roubar e até mesmo aplicar golpes em pessoas que estavam fragilizadas. Que a Tua justiça venha a ser aplicada na vida dessas pessoas, mas oramos por elas, porque não sentimos vontade de assim o fazer, mas sim porque o Senhor nos ensinou a orar por nossos inimigos, pois se ao menos uma dessas pessoas más se converter do seu mau caminho e der testemunho do Senhor, haverá uma festa no céu e um estrago no inferno. Então, dê a oportunidade a essas pessoas de se converterem ao Senhor, Pai. E por fim, oramos também por essa pessoa que não foi afetada diretamente por essa tragédia, mas que se sente impotente diante dessa situação, seja porque gostaria de ajudar e não pode por circunstâncias financeiras ou porque estão longe. Que ainda assim, Pai, elas possam ser usadas para divulgar os canais de ajuda e principalmente divulgar a Tua palavra de vida, como esta mensagem aqui, para cada um que ouvir sobre essa tragédia. Dê a paz a todas as pessoas, mas não uma paz passageira, e sim uma paz duradoura e permanente, mesmo em meio à tempestade. Essa é a nossa oração, e te agradecemos na certeza de que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz de Deus dentro de você. Uma paz que vai além de todo entendimento. Se você orou conosco, escreva amém nos comentários. E se você conhece alguém que foi atingido por esse desastre no Rio Grande do Sul, escreva seu pedido de oração por essa pessoa também. E lembre-se, se puder, ajude com doações ou mesmo com sua mão voluntária. Se não puder ajudar dessas formas, ajude em oração, pois Deus não está alheio àqueles que clamam pela ajuda dele. Se essa mensagem te tocou, compartilhe, para que outras pessoas também possam ouvir uma palavra de fé. E para ajudar também na divulgação desta mensagem, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo as nossas mensagens. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Todos já ouvimos falar aquela frase que diz: a vida não é justa. E realmente, jamais viveremos neste mundo cheio de caos e injustiças sem sermos afetados por coisas que não gostaríamos que acontecessem.
A vida, em sua essência, é um turbilhão de imprevistos. Planos cuidadosamente traçados podem ruir diante de situações inesperadas. Sonhos esperançosos podem ser adiados ou até mesmo desfeitos. E o caminho que imaginávamos trilhar com tanta certeza pode se tornar um labirinto de dúvidas e frustrações. E é sobre isso que vamos falar nesta mensagem de hoje. Como reagir a situações ruins que podem acontecer em nossas vidas. Vamos também orar por você que está nos ouvindo neste momento e talvez esteja passando por momentos difíceis devido a situações negativas que atingiram sua vida, seja por suas escolhas ruins ou por culpa de fatores externos aos quais você não tinha controle. Por isso, fique conosco até o final e aproveite para curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que você continue recebendo mensagens de fé para a sua vida. Veja bem, nos momentos em que as coisas não vão de acordo com o que planejamos, é natural que a raiva, a frustração e o desânimo invadam a nossa alma, fazendo com que fiquemos irritados com mais facilidade. Até coisas pequenas e muitas vezes irrelevantes, como bater no seu carrinho de supermercado, por exemplo, podem desencadear uma reação raivosa e estúpida de nossa parte. Lembro que algo aconteceu comigo. Certa vez, eu estava em uma estação de metrô no horário de pico em uma cidade muito grande e conhecida. A estação era literalmente no centro da cidade e uma das mais movimentadas do mundo. Desci as escadas e caminhei normalmente em direção às catracas. Nesse momento, uma jovem que vinha correndo em direção oposta trombou comigo dentro da estação. Na mesma hora, ela deu um grito de raiva tão alto que todos na estação pararam para olhar. Meu amigo que estava comigo, na mesma estação, me perguntou como eu consegui me controlar e não reagir de volta àquilo. Eu respondi dizendo que aquela jovem muito provavelmente estava passando por um momento de preocupação e estresse intenso e que aquele esbarrão foi apenas a última gota que fez ela ter aquela reação totalmente desproporcional ao que havia acabado de acontecer. Afinal, quem nunca esbarrou em alguém na rua, não é mesmo? Não sei o que aquela jovem estava enfrentando naquele momento, mas com certeza aquilo demonstrou como ela estava por dentro devido à falta de domínio próprio. Quantas vezes explodimos depois de aguentarmos calados tantos problemas na vida? Isso acontece porque ficamos presos a um sentimento de injustiça, de que as coisas não deveriam ser assim, de que o mundo e as pessoas conspiram contra a nossa felicidade. Mas, sob a perspectiva cristã, esse tipo de reação não nos leva a lugar nenhum, a não ser a um profundo sofrimento interior e possíveis consequências exteriores. A Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo diante de circunstâncias adversas, Deus está agindo em nossas vidas, nos moldando de acordo com o seu plano, que é infinitamente superior ao nosso. Na maioria das vezes é difícil compreender e até mesmo aceitar que Deus possa trabalhar através de problemas que Ele permite acontecerem em nossas vidas. Isso se aplica às escolhas erradas que fazemos e que levam a consequências ruins, bem como a situações que estão fora de nosso controle e que nos levam ao sofrimento. Mas Deus não é como aquele chefe que fica nervoso quando fazemos algo errado e nos critica instantaneamente. Podemos dizer que quando cremos em Jesus e entregamos nossos caminhos a Ele, Deus age como um GPS. Sabe quando você coloca um destino no seu mapa e ele te dá todas as direções para chegar até lá? Se você seguir as orientações do aparelho, você chegará mais rápido. Mas se por um erro seu, ou até mesmo do mapa, você errar uma saída ou se desviar do caminho, o GPS não irá te xingar dizendo: "Por que você não fez o que eu disse, seu tolo?" Não, ele simplesmente irá recalcular a melhor rota para que você continue seguindo em direção ao seu destino final. Claro, se você escolher uma rota diferente, provavelmente você encontrará um caminho mais longo e lento, mas mesmo assim, o GPS continuará sempre te apontando a melhor e a mais rápida rota para chegar até lá. Assim é como Deus faz conosco. Se você colocou os seus caminhos nas mãos dele e segue a direção da palavra através da Bíblia, não há como errar. E mesmo que você erre, seja de propósito ou involuntariamente, assim que você se colocar novamente diante da vontade de Deus, Ele te guiará pelo caminho do bem. Temos um Deus tão bom que não há necessidade de nos irritarmos ou ficarmos emburrados com as coisas que dão errado em nossas vidas. Se cremos nesse Deus, sabemos que Ele é bom o tempo todo. Deus é bom quando tudo está bem
e continua sendo bom quando tudo está mal. Por isso, não deixe que os problemas do dia a dia, sejam eles grandes ou pequenos, tirem você do sério. E se você encontrar dificuldades para lidar com as adversidades e seu humor é afetado mais frequentemente do que você gostaria, busque um relacionamento mais próximo com Deus através da oração e da meditação na palavra dele, que é a Bíblia. Ao se aproximar do Espírito Santo e recebê-lo em sua vida, você passará a demonstrar em sua vida os frutos que ele nos dá, assim como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja que 2 destes frutos são mansidão, que é o ato de ser uma pessoa que se mantém calma naturalmente, e o domínio próprio, que é ter esse controle sobre os desejos da carne, incluindo a raiva, a irritação e o nervosismo, em momentos de adversidade. Então isso significa que você jamais poderá se irar quando algo der errado? Claro que não. A própria Bíblia diz que, mesmo sendo de Deus, estamos sujeitos a esse tipo de sentimento, mas que não devemos entreter a raiva para que o diabo não se aproveite dessa brecha e consiga entrar em nossas vidas. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Deus tem um propósito para cada um de nós e muitas vezes seus caminhos não coincidem com os nossos. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que no momento não possamos compreender. Então, por que se consumir em raiva e frustração diante do que não podemos controlar? Essas emoções negativas apenas nos afastam de Deus e nos impedem de enxergar as oportunidades que podem surgir em meio ao inesperado. Ao nos entregarmos à raiva, perdemos a chance de aprender com situações difíceis, de nos tornarmos mais fortes e de confiar plenamente na soberania de Deus. Em vez de viver uma vida cheia de nervosismo, devemos buscar a paz interior que só a fé em Jesus pode nos proporcionar. Devemos orar, pedindo a Deus sabedoria para compreender a vontade dele e força para superar os desafios. Devemos confiar que ele está no controle, mesmo que não possamos ver o resultado maior e positivo de tudo o que estamos passando. Ao invés de ficarmos presos ao que poderia ter sido ou o que poderia ter acontecido se essa situação ruim não tivesse ocorrido, devemos nos concentrar no que podemos fazer agora e no futuro. Podemos buscar alternativas, adaptar nossos planos e aprender a enxergar as bênçãos que podem surgir em meio às adversidades. Muitas vezes, o que parece um revés pode ser um redirecionamento para um caminho ainda melhor, um caminho que Deus, em sua sabedoria infinita, preparou para nós. Lembre-se, a vida com Deus é uma jornada de fé e confiança. É aceitar que nem tudo estará sob nosso controle, mas que Deus está sempre presente, nos guiando e nos sustentando em cada passo. É reconhecer que os planos dele para nós, mesmo que pareçam misteriosos, são sempre melhores do que os nossos. Então, quando os imprevistos surgirem ou quando seus planos forem frustrados, não se entregue à raiva e ao desespero. Respire fundo, busque a presença de Deus e confie que Ele está no controle. Abra-se para as oportunidades que podem surgir em meio às adversidades e siga em frente, com a certeza de que Deus está te conduzindo pelo melhor caminho, mesmo que você ainda não consiga ver o destino final. Quero orar por você agora, que tem tido dificuldades de lidar com os problemas e com as situações ruins que estão ocorrendo na sua vida. Quero orar também por você que tem se irritado e ficado nervoso ou ansioso por coisas mínimas do dia a dia ou até mesmo problemas mais graves, chegando a afetar as pessoas ao seu redor. Então, se você não está agora exercendo nenhuma atividade que requer atenção visual, peço que você feche os seus olhos neste momento e vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos chegamos à Tua presença agora, para antes de mais nada agradecer pela Tua palavra que nos fortalece todos os dias. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de corrigirmos os nossos caminhos para que possamos voltar a viver de acordo com a Tua vontade. Pai, pedimos que o Senhor tome a frente de nossa vida e que se há algum problema que tem tirado a nossa alegria e a nossa paz no dia a dia,
Queremos entregar esse problema nas tuas mãos agora. Pedimos a tua sabedoria e força para resolvermos os problemas que estão sob nosso controle e pedimos a tua paz, mansidão e domínio próprio para lidarmos com os problemas que não temos como controlar. Pedimos também que o Senhor possa nos ajudar a fazer as pazes com os erros que cometemos, tanto no passado quanto os do dia a dia, e que nada nos impeça de ter a alegria que o Senhor quer que tenhamos através da fé. Pai, nós entregamos a nossa vida de maneira completa nas tuas mãos e que tudo o que fizermos seja para a tua glória e para brilhar a tua luz através de nossas atitudes positivas diante de situações negativas. Entregamos a nossa vida e queremos que o teu Espírito Santo haja nos nossos corações e nas nossas mentes, para que jamais venhamos dar lugar ao diabo agindo por meio da raiva ou da irritação, e que o teu espírito de mansidão e domínio próprio possa dominar a nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque temos a certeza de que o Senhor já ouviu e já respondeu a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo e receba agora a alegria e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Tenha certeza que a partir de hoje, se você se mantiver conectado com Deus, seus dias serão mais leves e abençoados, e até mesmo as pessoas ao seu redor notarão a diferença entre o seu eu de antes e o seu eu de agora. E se você participou desta oração, escreva amém nos comentários, para que possamos continuar incluindo você e sua família em nossas orações. E para receber mais mensagens de fé que inspiram a sua vida, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhuma de nossas publicações que buscam abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Todos sabemos que Deus é bom. E tenha certeza disso, Deus é bom o tempo todo. Mas há uma realidade que poucas pessoas sabem, ou se sabem, ignoram. Assim como Deus é bom o tempo todo, o diabo é mau o tempo todo também. Não quero aqui dar ibope para ele, mas você não tem como vencer um inimigo que não sabe que existe ou não sabe como ele trabalha. É por isso que no vídeo de hoje vamos falar como o diabo trabalha para não apenas trazer problemas em nossas vidas, mas nos fazer pensar que as coisas ruins que acontecem não são causadas por ele. Vamos orar também pela proteção de Deus na sua vida, para que nenhuma armadilha do mal chegue até você. Por isso, fique ligado nesta mensagem até o final e aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal, assim como ativar o sininho para receber mais mensagens de fé. A luta entre o bem e o mal é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o dia em que a serpente usada pelo diabo enganou Eva no jardim do Éden, ficou muito claro que Satanás age com astúcia e sutileza para nos afastar de Deus. Embora seja mais comum pensar nos ataques e nas investidas demoníacas como algo barulhento, óbvio e escancarado, a realidade é que, na maioria das vezes, o mal opera de forma discreta, se infiltrando em nossas vidas de maneira sorrateira. O diabo não vai aparecer como vemos descrito em muitas histórias na literatura ou na mídia, de vermelho, com 2 chifres, um garfo e uma cauda. Pelo contrário, veja o que a Bíblia diz sobre o que Satanás é capaz de fazer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se Deus nos fala isso na Bíblia, é porque Ele sabe que no dia a dia as forças do mal podem se disfarçar como se fossem do bem. E isso é algo que tem muito a ver com os tempos que vivemos. Com a quantidade de informações à nossa disposição através da internet, da TV e outros meios de comunicação, é comum vermos movimentos e mensagens que propagam coisas que a princípio podem até parecer boas, mas são armadilhas para atrair as pessoas que não sabem como o mal trabalha. Certa vez,
vi um grande pregador dizer a seguinte frase que é de fato muito verdadeira: o grande engano dos últimos dias não será o mal descarado, e sim uma forma do bem que descaradamente é má aos olhos de Deus. Por isso, como cristãos verdadeiros e vigilantes, é crucial reconhecermos as artimanhas do diabo para proteger a nossa fé. Ao contrário do que se pensa, tentações diretas ao pecado descarado podem ser até mais fáceis de identificar e resistir, mas são nas situações do cotidiano, nas pequenas concessões que fazemos, que a voz enganosa do mal se torna mais perigosa. Vejamos alguns dos disfarces que o diabo usa para nos desviar do caminho e da vontade de Deus. A primeira é a dúvida semeada. Em um dos confrontos mais emblemáticos que teve com os fariseus, Jesus deixou claro que a mentira e a dúvida são plantadas pelo mal. Veja o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das armas favoritas do diabo é a dúvida plantada sutilmente em nossas mentes, e ele planta essa dúvida através da mentira. Ele pode nos fazer questionar as promessas de Deus, distorcer a interpretação da Bíblia ou nos fazer duvidar do nosso próprio valor como filhos de Deus. Quantas vezes já passou na sua cabeça que você jamais conseguiria vencer uma ansiedade, uma preocupação, um problema financeiro ou até mesmo ser curado de uma doença? Se alimentarmos essas dúvidas, corremos o risco de nos afastar da fonte da verdade e da vontade de Deus para nós. Se uma voz diz em seu pensamento que você não consegue vencer a ansiedade, saiba que essa voz não vem de Deus. Se essa mesma voz diz que você é uma pessoa problemática e que jamais dará certo na vida ou nos relacionamentos, isso é a dúvida sendo semeada pelo mal de maneira sutil para anular a sua fé. E veja bem, na maioria das vezes, essas dúvidas virão junto com situações que aparentemente dão base a elas. Parece até verdade. É como a passagem que conta sobre quando trouxeram até Jesus um pai cujo filho era cometido por um espírito mudo que o fazia se debater, espumar e ranger os dentes violentamente. Veja o que Jesus perguntou ao pai do menino e o curto diálogo entre eles, em Marcos capítulo 9, versículos 21 ao 27. Perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Repare que havia uma dúvida naquele pai, pois ele disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, nos ajude. E Jesus imediatamente combateu aquela dúvida com uma palavra de fé: se podes, tudo é possível ao que crê. Nisso o pai admitiu sua dúvida, mas mesmo assim pediu a Jesus para o ajudar na sua falta de fé. Esse foi o gatilho que fez com que aquele menino fosse liberto daquele espírito maligno. Meu amigo e minha amiga, todos nós já duvidamos de Deus um dia. Que atire a primeira pedra quem nunca se perguntou se Deus nos ouvia ou não. Mas se nos voltarmos para Deus e pedir a Ele que nos ajude e nos dê sabedoria para vencer o mal, Ele promete que nos ajudará mesmo na situação mais complicada da vida. O diabo não quer isso. Ele quer que você continue duvidando de si e até mesmo de Deus, que é o Criador do universo. Então, vou dar um conselho simples para você, mas eficaz. Se tiver dúvida, duvide da dúvida. Não dê credibilidade a ela e saiba que, pela fé,
você tudo pode. O segundo ponto pelo qual o diabo trabalha é o desânimo e o desperdício de tempo. O tempo é um recurso precioso do qual o diabo se aproveita. Ele pode nos bombardear com distrações inofensivas à primeira vista, como horas excessivas nas redes sociais, apegos a jogos eletrônicos ou maratonas de séries de TV. Essas atividades em si não são o problema. O problema começa quando deixamos de fazer coisas essenciais para desperdiçar o tempo precioso que Deus nos deu para crescermos na vida. Pare para pensar nisso que vou falar agora. Não sei que dia do mês ou da semana você está ouvindo essa mensagem, mas ela foi gravada no dia 29 de abril de 2024. Esse dia que estou gravando, 29 de abril, nunca mais voltará. Que dia é hoje que você está ouvindo esta mensagem? Pense, diga o dia agora aí. Esse dia nunca mais vai voltar. Por isso, é importante que você faça bom proveito do seu tempo para o seu crescimento pessoal e principalmente espiritual. O diabo adora nos fazer perder tempo. A maioria de nós já ouvimos o ditado: mente vazia, oficina do diabo. Ele é verdade, pois ao não usarmos nosso tempo sabiamente, abrimos uma porteira para que o diabo entre e faça da nossa mente a oficina dele. Combata isso buscando sempre algo bom para fazer. Não que você não deva descansar, pelo contrário, o descanso é algo que Deus estabeleceu para restaurar nossas forças físicas, mentais e espirituais, mas jamais deixe o ócio ser o seu padrão de vida. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. A terceira maneira pela qual o diabo trabalha é através da racionalização do pecado. Isso é muito importante. Uma vez fisgados pela isca da tentação a fazer algo errado, desde uma mentirinha que pensamos que não vai fazer mal a ninguém, até os mais graves dos atos que desagradam a Deus, o diabo tenta nos convencer de que ceder a ela não é algo assim tão grave. Ele diz: todo mundo erra, ou Deus é misericordioso e vai te perdoar, ou é só dessa vez. Essa minimização do pecado nos leva a uma perigosa zona de conforto, onde gradativamente nos afastamos da vontade de Deus, dando assim espaço para o mal agir em nossas vidas. Não pense que algo é certo apenas porque todo mundo faz. Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora também passaram pela situação que vou descrever a seguir. Quantas vezes, quando éramos crianças ou até mesmo adolescentes, nossos colegas de escola nos chamavam para fazer algo ou ir em algum lugar específico. Isso já aconteceu comigo. Meus amigos me chamavam para sair à noite, onde muitas vezes eu poderia ficar sujeito aos perigos desse mundo. Eu pedi à minha mãe se podia ir. Quando ela via que o lugar não era bom ou a situação não era das melhores, ela me dizia um sonoro não. Meu primeiro argumento era: mas todo mundo vai. No que minha mãe respondia prontamente: você não é todo mundo. Nossos pais sabiam que não era porque todos os nossos colegas faziam tudo de errado que nós deveríamos fazer também. Claro que na época eu achava ruim, pois queria me divertir com meus amigos, queria fazer o que todo mundo fazia. Mas hoje, vejo o quão importante foi minha mãe me ensinar isso. O mesmo se aplica com o pecado. Não é porque todo mundo apenas mora junto sem se casar que você deve fazer o mesmo. Não é porque todo mundo mente que você deve mentir também. Não é porque todo mundo dá o famoso jeitinho brasileiro para se dar bem que você deva fazer isso. Seja a luz no meio das trevas. Seja a diferença. No início é difícil, mas saiba que se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. E depois você vai tirar isso de letra. Quero orar agora por você que tem sido atacado pelos maus pensamentos, pelas dúvidas, pelo desejo do pecado. Quero orar também por você que talvez já se encontra agindo de acordo com o mal, mas quer se arrepender e se voltar para Deus hoje. Se for possível, e se você não estiver exercendo nenhuma atividade agora que necessite de sua atenção visual, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai,
entramos na Tua presença neste momento, primeiro para agradecer pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que esta semente de fé possa brotar e crescer no coração de cada um que nos ouve agora. Pedimos que o Senhor venha nos cercar da Tua presença de tal maneira que nenhum ataque do diabo nos atinja. O Senhor disse que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. Por isso peço que o Senhor venha rodear e envolver essa pessoa que nos ouve neste exato momento, esteja ela em casa, sem conseguir dormir, no trabalho, sem conseguir completar seus objetivos, seja na rua, ao meio do caos do dia a dia, e proteja essa pessoa com o Teu poder e o Teu escudo. Peço também que o Senhor venha eliminar toda semente de dúvida e que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo. O Senhor não é um Deus de pau, de pedra, de metal. O Senhor tem olhos que vê, o Senhor tem ouvidos que ouve, o Senhor tem mãos que movem em nosso favor em tempo real. Por isso, Pai, mova agora a Tua mão em nossas vidas e repreenda qualquer atividade do mal, seja uma inveja, um desejo mal jogado por alguém que não gosta de nós. Nós repreendemos o diabo e toda a força do mal agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos aceita agora. Nos arrependemos de nossos pecados e por isso pedimos perdão. Declaramos o Senhor Jesus como nosso único Salvador e aceitamos o sacrifício que o Senhor fez na cruz como suficiente para nos dar a salvação da nossa alma no porvir e a vida abundante aqui na terra. Eu entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora, Pai, nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor já ouviu e respondeu a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Se você orou conosco agora, escreva amém nos comentários. Meu amigo e minha amiga, depois dessa oração, respire fundo e receba agora a paz de Deus. Saiba que enquanto você colocar Deus à frente da sua vida, nenhum mal poderá te tocar. Ande com Deus e Ele andará com você aonde quer que você for. Se essa mensagem te tocou e se você quer receber mais mensagens como esta, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.